Na verdade, não deu certo. Eu tentei de várias formas recuperar, porque eu tenho gostado muito da minha aula ontem. Mas vamos lá tentar novamente, né? Aqui vocês já conheceram como foi o protocolo dos experimentos de Gregor Mendel. Agora a gente vai meio que fingir ser Gregor Mendel, tá bom? Vocês já sabem que Gregor Mendel trabalhou com 3 gerações. As gerações parentais, que eram, ele selecionava as plantas que ele chamava de pura, que fique bem claro, alguns fatores para Mendel, ou alguns nomes para Mendel, vai ser outro nome para a gente. Porque na época que Mendel estudou, não existia genética de fato. Ele é o pai da genética, mas ele trabalhava com termos que a gente não trabalha hoje. Por exemplo, gene para Mendel é fator, puro para Mendel e para a gente é homozigoto, híbrido para Mendel e para a gente é heterozigoto, certo? Então, o que foi que ele fez? Vocês já sabem que a planta ela é monóica, a que ele escolheu, e que ela se autofecundava devido à presença daquela quilha. Lembra que eu disse que essa planta é recatada e do lar, igual a Michelle Temer? Então, o que acontece? Como ela cobria os órgãos, ela cobre os órgãos genitais, essa planta se autofecundava. E a autofecundação promove uma baixa, ou seja, uma menor variabilidade genética. Então ele notava o quê? Que essa planta que produzia semente verde sempre produzia essa semente verde. Então ele só tinha fator, ou seja, gene para cor verde. E a planta que produzia semente amarela sempre só produzia semente amarela. Então ele só tinha fator para cor amarela. Aí o que foi que ele fez? Não, agora eu vou selecionar elas e vou fazer o cruzamento artificial. Cortou os estames de uma, ou seja, o órgão genital masculino de uma, foi com o pincel na outra lá, amarelinha, ó, e veio e fez a fecundação artificial. O que acontece, gente? O que ele está fazendo aqui? Ele chamou esse processo, né, que ele fez de polinização artificial de hibridização, porque ele está acabando misturando os fatores, ou seja, fazendo com que o fator para a cor verde se encontre com o fator para a cor amarela. Quando nasceu a primeira prole, né, os primeiros descendentes desse cruzamento, que ele chamou de geração F1, essa geração todinha era amarela. Aí ele ficou procurando, os híbridos todos amarelos, mas o híbrido deve ter recebido um fator verde, né, e um fator amarelo. Como é que ele vai ser só amarelo? O fator verde está ali na geração F1, mas está escondido. Ele concluiu. Aí o que foi que ele fez? Ele concluiu que a cor amarela dominava sobre a cor verde. Por quê? Porque o fator está ali na geração F1 e não se expressava. Gente, tenha em mente o seguinte, a gente recebe metade da nossa bagagem genética da mamãe, metade do papai, porque nós temos pares de cromossomos, então nós temos pares de genes. Cada um desse par de gene veio um do pai e um da mãe. Isso é com planta, isso é com animal, isso é com qualquer indivíduo que faz reprodução sexuada, tá bom? Aí o que foi que ele fez para tirar a prova dos 9? Fez o seguinte, ó, eu vou deixar que essa geração F1 se autofecunde. O que é autofecundar? Ela fecundar ela mesma. Quando ela fecundava ela mesma, na geração F2, F2 é a segunda geração de filhos, certo? A segunda geração de descendentes. Quando ela se autofecundava, na geração F2 reapareceu a característica verde. Olha só, aqui deu 3 amarelos para 1 verde. Então, 75% amarelo para 25% verde. Olha só, gente. Aqui, eu vou tentar aqui usar esse lápisinho com vocês. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou aqui, ó. Vamos lá interpretar o que foi que Gregor Mendel fez. Gente, se o indivíduo é puro, o indivíduo só tem gene para aquela característica. Vocês já sabem que em genética a gente simboliza os genes com letras, não é isso? A Pro já falou isso na aula de introdução à genética. Então,
Há uma lei na genética que diz o seguinte: pessoinhas, vamos simbolizar com letras e sempre que eu puder, pego a inicial do caráter recessivo. Você já sabe que o caráter recessivo aqui é a cor verde. Se é a cor verde, então ele é puro. Eu vou colocar o gene dele, o fator dele, em maiúsculo ou em minúsculo? Em minúsculo. Então, aqui no caso, ó, ela é Vzinho, Vzinho. E aqui, no caso, como ela é pura, ela é Vzão, Vzão, tá bom? Aí, gente, quando a gente forma os nossos gametas, quando a gente forma os nossos gametas, os gametas, eles são formados por meiose, vocês já aprenderam isso. Não fica, mas é aquele genótipo ali. Os gametas são formados por meiose, e meiose gera células haploides, né? Gametas são células haploides, então recebe só metade. Então, os gametas desse indivíduo aqui vão conter apenas o gene Vzinho. E os gametas desse indivíduo vai conter apenas o gene Vzão. Quando unir Vzão com Vzinho, vai formar os híbridos Vzão, Vzinho. Eles são os híbridos, tá bom? Aí, quando esses híbridos cruzarem, ó, Vzão, Vzinho, que eles vão se autofecundar, ó, Vzão, Vzinho, vai se autofecundar. Quando houver autofecundação, eu vou formar indivíduos dessa forma, ó, Vzão, Vzão, nesse caso aqui, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Então, galerinha, aí eu vou ter aí a interpretação dos experimentos de Gregor Mendel. Tentem fazer, por favor, no caderninho de vocês, essa daí, tá bom? E aí, gente, olha só, aqui eu coloquei alguns outros exemplos, vocês dão uma olhadinha aí com outras características, lembrando que Gregor Mendel trabalhou com 7 características, mas na primeira lei de Mendel ele trabalhava uma característica por vez. A característica anterior, a cor da semente, essa daqui vai ser textura da semente, tá bom? Interpretem aí para mim, por favor. Se liguem o que é uma proporção genotípica e o que é uma proporção fenotípica. Fenotípica é a característica. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 lisas para 1 rugosa. Só que o genótipo não é o mesmo. Então, se eu pedir proporção genotípica, vocês vão me dar uma Rzão, Rzão, 2 Rzão, Rzinho e uma Rzinho, Rzinho. Ou seja, uma homozigota dominante, 2 heterozigotas e uma homozigota recessiva. Então, proporção genotípica é 1 para 2 para 1, já a proporção fenotípica é 3 para 1. Ele fez isso com cor da flor, e aí ele vem com seu enunciado, onde ele diz o seguinte, ó, no enunciado da primeira lei de Mendel, diz que cada característica é condicionada por um par de fatores. Que estes fatores, quando eu vou formar os gametas, eles se separam. Aí ele está falando de meiose, sem nem conhecer a meiose. Sendo os gametas sempre puros. Por favor, não se liguem só em fazer o cruzamento. Se liguem na interpretação do enunciado da lei, tá bom? Lembrem disso aqui, por favor, ó, células somáticas, os fatores estão aos pares, células gaméticas, os fatores estão, um fator de cada par, ou seja, um gene de cada par. Células somáticas, dois genes de cada característica, certo? Os fatores estão aos pares, os genes estão aos pares. Nas células somáticas, somática é qualquer célula que não seja gameta no meu organismo, tá bom? Formadas por fecundação. Bom dia. Qualquer dúvida, pode tirar.